Peço-lhes que deixem um like, comentem e compartilhem, e se não forem inscritos, se inscrevam, pois assim os manteremos informados de tudo. A primeira vez na história que o termo discos voadores foi utilizado aconteceu na edição de 25 de junho de 1947 do jornal Y-Oregonian, quando 2 jornalistas publicaram um curto artigo no periódico, com uma entrevista do piloto civil Kenneth O'Neill sobre sua observação de 9 objetos voadores, em forma de crescente muito brilhantes, que comparou a pires saltando sobre a água Sossonskepen a Cosworo, quando sobrevoava a área do Monte Rainier no estado de Washington, Estados Unidos. No mesmo dia, um despacho de imprensa enviando a notícia ao escritório da Associated Press, em Portland, espalhou a história dos discos voadores, em inglês Flying Saucer, por todo o globo. Os formatos relatados para tais objetos se diversificaram desde então, mas a expressão disco voador permanece ainda para denominar genericamente um objeto voador, que se pressupõe não terrestre. O dicionário Michaelis trata a expressão UFO, de origem americana, com a tradução UVN e objeto voador não identificado, e com a tradução disco voador, mas ressalta que a expressão disco voador é de origem popular. A expressão UVN é usada para denominar um disco voador, uma sonda, um objeto voador de origem humana, usado em espionagem, ou, simplesmente, um objeto voador de origem e natureza desconhecidas. A existência de discos voadores não é reconhecida publicamente pela grande maioria dos governos mundiais. Nas Forças Armadas, o assunto é tratado com muita discrição. Porém, muitas pessoas das mais variadas nacionalidades, culturas, religiões, níveis educacionais, classes sociais e profissões afirmam ter visto discos voadores, incluindo entre essas pessoas militares, aposentados que afirmam que a tecnologia alienígena realmente existe e é extremamente avançada. A quantidade de registros visuais feitos por cidadãos comuns é grande. Supõe-se que esses objetos voadores possam ter origem extraterrestre ou alienígena, principalmente pelo fato de que a extraordinária e impressionante capacidade de manobrabilidade deles é absolutamente incomparável aos equipamentos atualmente produzidos pelo ser humano, sejam eles para uso militar ou para uso civil. A expressão VNI, que é uma sigla para objeto voador não identificado, é usada para designar o que se supõe serem discos voadores, que seriam tripulados por seres inteligentes de outros planetas, e sondas, que não seriam tripuladas, mas seriam controladas remotamente por esses seres inteligentes. Os discos voadores e as sondas têm formatos diferentes, e há suposições de que tenham a mesma origem extraterrestre ou alienígena. Curiosamente e surpreendentemente, a expressão VNI é aceita entre militares de muitos países, e há relatórios militares divulgados por alguns governos mundiais. No Brasil, por exemplo, uma parte está disponível no Arquivo Nacional que usam essa expressão para designar tais objetos voadores, sem, no entanto, afirmarem explicitamente que são controlados por ETs. Apesar de serem relatados desde tempos remotos da humanidade, os OVNIs tornaram-se mais conhecidos de 50 anos para cá, como consequência natural do grande avanço da tecnologia humana na captura de imagens e na difusão da informação pelos meios de comunicação. Os ufólogos são pessoas que dedicam uma parte do seu tempo e esforço para pesquisar e investigar informalmente o suposto fenômeno. Outros exemplos de objetos e fenômenos frequentemente confundidos com discos voadores, sinalizadores de emergência, balões meteorológicos e de festas juninas, meteoritos entrando na atmosfera terrestre, nuvens lenticulares e lixo espacial entrando na atmosfera terrestre. Em um contexto de ufologia, o termo abdução é usado para descrever, relatar, afirmar ou simplesmente levantar a hipótese de raptos, desaparecimentos temporários ou memórias supostamente reais de pessoas que teriam sido levadas secretamente contra a própria vontade ou não por entidades aparentemente não humanas ou de natureza e origem desconhecidas e então submetidas a procedimentos físicos e psicológicos de complexidade não compreendida. Uma parte das pessoas que afirmam ou alegam ter sido abduzidas relata exames semelhantes a exames médicos, porém uma parte deles forçada, invasiva e não voluntária. A natureza dos relatos de abduzidos varia, negativamente ou positivamente,
com alguns relatando experiências assustadoras ou traumáticas, e outros relatando uma experiência agradável ou transformadora. O suposto fenômeno da abdução gera uma atenção substancial de cientistas, cuja maioria nega objetivamente os relatos existentes, ou questiona se os fatos realmente aconteceram da forma como são descritos. Essas tentativas de explicações dadas para os relatos são muitas, incluindo sugestionabilidade, psicopatologias e hipnose. Uma das primeiras narrativas ousadas de suposta abdução a ter ampla divulgação foi o caso de Betty e Bonnie Hill, em 1961. Porém, uma grande variedade de relatos de abdução tem sido feita ao redor do mundo, mas é mais comum em países de língua inglesa, principalmente os Estados Unidos. Os reclamantes de abdução relatam sentimentos incomuns antes do início de uma experiência de abdução. Esses sentimentos se manifestam como um desejo compulsivo de estar em um determinado lugar em um determinado momento, ou como expectativas de que algo familiar, ainda desconhecido, ocorrerá em breve. Abduzidos também relatam sentimento de ansiedade grave, não dirigida neste momento, embora nada de incomum realmente ocorreu ainda. Este período de presságio pode durar até vários dias antes que a abdução ocorra ou esteja completamente ausente. Bem, vamos ficando por aqui, e se não forem inscritos, favor se inscreverem, dar o like, compartilhar e comentar. Assim os manteremos atualizados 24 horas, e agradecemos enormemente a presença de vocês.